8 anos se passaram desde aquela noite chuvosa. Hoje vivo num apartamento luminoso no centro de Valência, com uma empresa de organização de eventos que leva o meu nome, Sofia Reyes, e uma vida tranquila que construí inteiramente sozinha. Já não sou a mulher que tremia à espera da aprovação de uma família que nunca me amou. Numa tarde de outono, a campainha tocou. Quando abri a porta, vi os 4 Álvaro, meu ex-marido, junto com Dona Pilar, Dom Ernesto e Marta, sua irmã. Todos pareciam cansados com a palidez de quem perdeu algo importante tão diferente da arrogância que demonstravam anos antes. Álvaro olhou para mim com um pesar que eu nunca tinha visto nele antes e disse: "Viemos pedir seu perdão." Eu não chorei. Não tremi como teria tremido 8 anos atrás. Em vez disso, senti uma calma estranha, quase gélida, porque as mesmas pessoas que me expulsaram de suas vidas agora estavam em frente à minha porta, esperando que eu abrisse o coração, que elas mesmas haviam fechado com força. Para entender aquele momento, é preciso voltar ao início, ao dia em que entrei naquele casamento, com toda a fé de uma jovem que acreditava que o amor era suficiente para superar qualquer distância familiar. Conheci Álvaro em Valência num jantar com amigos em comum, quando eu trabalhava numa agência de publicidade e ele ajudava na empresa de importação do pai. Desde o início ele foi atencioso, carinhoso, um daqueles homens que dizem que o amor supera qualquer diferença entre famílias. Mas a família de Álvaro não me aceitou desde o primeiro encontro. Dona Pilar me olhou de cima a baixo antes de perguntar sobre minha família, meu trabalho, meus bens. Dom Ernesto manteve-se distante, perguntando apenas o que eu poderia contribuir para o futuro de seu filho. Marta, com um sorriso forçado, comentou que meu modo de vestir não condizia com a postura de uma família distinta. Apesar da dor que esses comentários me causaram, continuei tentando. Cozinhei em todas as reuniões de família, comprei presentes para Dona Pilar em todos os aniversários, lembrei-me das datas importantes de todos e suportei em silêncio cada comentário doloroso. Pensei que simplesmente sendo honesta seria o suficiente para que eles me aceitassem como parte da família. Álvaro me consolou então, dizendo que sua família era apenas um pouco exigente, prometendo que sempre me protegeria. Essa promessa, com o passar dos anos, tornou-se a ferida mais profunda da minha vida, porque ele nunca a cumpriu. Após o casamento, a pressão familiar aumentou. Dona Pilar visitava nossa casa com frequência para verificar como eu estava cuidando do filho dela. Ela reclamava que a comida estava muito salgada, que a casa não estava limpa o suficiente e que as camisas de Álvaro não estavam passadas como ela mesma faria. Dom Ernesto insinuou de forma sutil que desde o nosso casamento seu filho havia deixado de se concentrar nos negócios da família. Disse que eu não tinha as conexões sociais certas, que eu não estava ajudando Álvaro a progredir e que eu só o havia enfraquecido diante de decisões importantes. Marta, por sua vez, repetia sem parar na frente de todos que seu irmão poderia ter se casado com uma mulher com mais dinheiro, mais educação e uma família melhor. Essas palavras me magoaram profundamente, embora eu continuasse me esforçando ao máximo para manter a paz em casa. Inicialmente, Álvaro simplesmente permanecia em silêncio em resposta a todos os comentários de sua família. Quando lhe perguntava por que não dizia nada em minha defesa, ele sempre dava a mesma resposta: "Não dê ouvidos a eles. Eles são minha família. Aguente. Só mais um pouco, por favor." A partir daquele momento, comecei a entender que naquele casamento eu sempre tinha que ceder, enquanto a família dele nunca era obrigada a me respeitar. O equilíbrio estava desajustado desde o início, e eu era a única que o mantinha. Lembro-me claramente de uma refeição em família na casa de Dona Pilar, num domingo qualquer, onde serviu o guisado que havia preparado com tanto esmero. Ela provou, fez uma careta de desagrado e disse na frente de todos que faltava tempero, que uma boa esposa deveria saber cozinhar como a família dela. Álvaro riu sem graça, sem dizer uma palavra em minha defesa. Essa cena se repetiu de diferentes maneiras durante meses. Cada gesto meu era medido, comparado, considerado insuficiente em relação a um modelo que eu jamais conseguiria alcançar, porque não se tratava realmente da comida ou da limpeza da casa, mas sim
do fato de eu não ser a mulher que eles haviam imaginado para Álvaro muito antes de me conhecerem. Comecei a notar que Dom Ernesto falava de negócios na minha frente, como se eu não estivesse ali sempre se dirigindo a Álvaro, perguntando-lhe sobre investimentos, contatos e decisões que antes discutiam com mais entusiasmo antes do casamento. Aos poucos compreendi que naquela família havia uma linha invisível que eu jamais poderia cruzar por mais que me esforçasse para provar minha lealdade a todos. Essa divisão ficou ainda mais evidente quando o negócio de importação que Álvaro administrava com o pai começou a falir devido a decisões ruins tomadas por ambos. Em vez de assumir sua parcela de responsabilidade, Dona Pilar afirmou categoricamente que desde a minha chegada à família, a sorte do filho havia acabado de vez. Dom Ernesto acrescentou que se Álvaro tivesse se casado com a mulher que haviam planejado para ele, anos antes, agora teria mais capital e melhores contatos comerciais. Ouvir essas palavras sabendo que eu nunca tive qualquer controle sobre suas decisões de negócios foi devastador para mim. Permaneci em silêncio num canto da sala enquanto falavam de mim como se eu fosse a causa da ruína que eles mesmos haviam provocado com suas próprias decisões. Em meio àquela tempestade, comecei a sentir sintomas estranhos. Fadiga constante, tonturas frequentes, uma fraqueza que eu não reconhecia no meu próprio corpo. Mantive a esperança silenciosa de estar grávida, embora o estresse acumulado tenha acabado afetando minha saúde de uma forma que eu não conseguia controlar sozinha. Passei várias semanas fraca, sem forças para sair da cama, em algumas manhãs, sentindo como se meu próprio corpo refletisse o peso de tudo que eu carregava dentro de mim. A família de Álvaro não demonstrou nenhuma preocupação real com o meu estado, como se minha doença fosse apenas mais um incômodo a se somar aos seus problemas. Dona Pilar disse que eu só piorava as coisas com minhas constantes reclamações. Dom Ernesto nem sequer perguntou como eu estava me sentindo durante aquelas semanas difíceis. Marta comentou com uma frieza que ainda me lembro claramente que talvez meu corpo simplesmente não fosse feito para suportar o tipo de pressão que vinha com o fato de fazer parte daquela família. Quando finalmente perdi aquela esperança silenciosa durante uma consulta médica, que fiz sozinha porque Álvaro estava com o pai, nem sequer me perguntaram como tinha corrido a consulta. Naquela noite compreendi, sem ainda ter dito a ninguém, que estava completamente sozinha no meu próprio casamento, rodeada de pessoas que simplesmente faziam vista grossa. Álvaro começou a mudar durante aquelas semanas de maneiras que inicialmente me recusei a aceitar. Ele chegava tarde em casa, falava cada vez menos comigo e passava longas horas ao telefone com a mãe, trancado em seu escritório, com a porta entreaberta. Sempre que eu tentava conversar sobre o que estávamos passando, ele respondia que estava cansado demais para falar sobre qualquer coisa. Certa noite, sem que ele soubesse, ouvi por acaso parte de uma conversa telefônica com sua mãe, vinda do corredor perto da porta do escritório. A voz de Dona Pilar soava firme e quase ameaçadora quando ela disse: "Se você ficar com ela, vai perder tudo. Essa família te avisou desde o começo." Eu esperava que Álvaro dissesse algo em minha defesa, que ao menos discutisse com a mãe pela primeira vez na vida. Mas ele permaneceu em silêncio do outro lado da linha, um silêncio que se revelou o primeiro sinal claro de que ele estava escolhendo a família, em vez de mim, embora eu ainda me recusasse a admitir isso completamente. Alguns dias depois, a família organizou o que chamaram de reunião familiar, embora na verdade fosse uma armadilha cuidadosamente orquestrada para forçar Álvaro a me deixar de vez. Nos convocaram para a casa de Dona Pilar sob o pretexto de discutir o futuro dos negócios, mas assim que entramos, percebi que o verdadeiro assunto da noite era eu. Disseram que eu não me encaixava na família, que não contribuía com nada de útil para o futuro deles, que eu só atrapalhava o Álvaro em todas as decisões importantes que ele tinha que tomar como empresário. Dona Pilar chorou na frente de todos, declarando que se o filho ficasse comigo, o consideraria perdido para sempre, como se eu fosse uma doença da qual ele precisasse ser curado. Dom Ernesto ameaçou cortar todo o apoio financeiro e excluí-lo da herança familiar se ele continuasse comigo falando com a frieza de quem negocia um contrato, não de um pai conversando com o filho. Marta ficou parada junto à janela, observando a cena com uma calma que deixava claro que ela esperava por aquele momento há algum tempo.
Fiquei ali parada, esperando que Álvaro pegasse minha mão na frente de todos, que ao menos uma vez levantasse a voz para defender o que tínhamos construído juntos. Mas ele não o fez. Abaixou a cabeça e disse em voz quase inaudível: talvez devêssemos nos separar por um tempo. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago, mais dolorosa do que qualquer comentário que sua família tivesse feito contra mim durante todos aqueles anos. Perguntei se ele realmente queria me deixar ou se estava apenas obedecendo à família mais uma vez, como vinha fazendo desde o início do nosso casamento. Ele não respondeu claramente, apenas disse: não posso encarar todos eles por você. A família recebeu aquelas palavras como uma vitória silenciosa que esperavam há meses. Dona Pilar disse que eu deveria ter dignidade e sair por conta própria sem causar escândalo na frente dos vizinhos. Marta, com frieza calculada, me entregou uma mala com alguns dos meus pertences já embalados, como se estivessem esperando por aquele exato momento para se livrar de mim. Saí daquela casa na chuva com apenas uma pequena mala nas mãos e o coração despedaçado em pedaços que eu não sabia como juntar. Não tinha ninguém ao meu lado, nenhum pedido de desculpas, nenhum abraço final do homem que um dia prometeu me proteger de qualquer tempestade que pudesse surgir. Naquela noite eu não perdi apenas meu marido, perdi também a fé em todas as promessas que antes considerava sagradas em cada palavra de amor que eu havia tomado como verdade inabalável. Caminhei vários quarteirões na chuva, antes de encontrar um táxi, sentindo que cada passo me afastava ainda mais de uma vida que já não me pertencia. Nunca mais bati naquela porta. Não implorei para voltar, nem enviei uma única mensagem pedindo uma segunda chance. Compreendi, enquanto observava as luzes de Valência desaparecerem por trás da janela embaçada do táxi, que se ninguém mais me escolhesse, eu teria que aprender a me escolher antes de qualquer outra pessoa neste mundo. Aluguei um quartinho perto do mercado central e trabalhei em vários empregos ao mesmo tempo para sobreviver aos primeiros meses. Houve noites em que chorei, até ficar rouca trancada entre aquelas 4 paredes, que mal conhecia, mas nunca pensei em implorar novamente por um lugar naquela família que me expulsara tão impiedosamente. Aos poucos, percebi que se ninguém me escolheria, eu precisava começar me escolhendo antes de qualquer outra pessoa. Retomei meus estudos de administração, trabalhei diligentemente por longas horas e lentamente comecei a construir minha própria empresa de planejamento de eventos, primeiro com clientes pequenos e depois com contratos cada vez mais importantes na cidade. Lembro-me da primeira vez que assinei um contrato em meu próprio nome, sem depender da aprovação de ninguém. Senti um orgulho como nunca antes, um orgulho que não dependia da aprovação da minha sogra ou do olhar frio do meu sogro, mas unicamente do meu próprio esforço contínuo ao longo de meses de trabalho constante. Durante esses anos, Álvaro nunca tentou me encontrar. Ele seguiu o caminho que sua família havia traçado para ele, desde o início, acabando por ficar noivo de uma mulher de uma família rica, escolhida por eles mesmos com o mesmo cuidado que dedicariam a um investimento. Mas essa vida também não lhe trouxe felicidade, pois aos poucos ele descobriu que sua nova família só pensava nos próprios interesses, assim como nos dele. Ouvi algumas coisas sobre ele por meio de conhecidos em comum, comentários casuais em jantares boatos que chegaram até mim sem que eu os perguntasse. Mas parei de sentir qualquer curiosidade real sobre seu destino, porque aprendi a viver em paz sem precisar de respostas sobre um passado que não me pertencia mais de forma alguma. Anos mais tarde, a família de Álvaro sofreu uma grave crise que acabou por destruir tudo o que haviam construído com tanto orgulho. O negócio de importação entrou em colapso total devido a novas decisões equivocadas. Perderam grande parte de sua riqueza e sua reputação no setor ficou seriamente abalada entre sócios e conhecidos. A família com quem haviam planejado o novo casamento de Álvaro mostrou-se interessada apenas em seus contatos comerciais e os abandonou assim que o dinheiro começou a acabar, exatamente como haviam feito comigo anos antes, sem nenhuma piedade. Em meio àquele desastre, eles descobriram algo que mudou completamente a perspectiva que tinham sobre o passado que haviam tentado enterrar. Lembraram-se de que anos antes eu havia ajudado Álvaro
a evitar diversas decisões arriscadas, aconselhando-o com calma, em momentos críticos dos negócios da família, sem que ninguém jamais reconhecesse aquele esforço silencioso. Depois que eu saí, ninguém mais se importou genuinamente em protegê-lo de seus próprios erros, nem em alertá-lo antes que más decisões levassem a perdas irreparáveis para toda a família. Para dar o golpe final, um contrato crucial de que precisavam desesperadamente para salvar o pouco que lhes restava, dependia de uma única empresa, em Valência, a minha. Minha empresa de eventos havia crescido o suficiente para firmar parcerias com grandes investidores da cidade, incluindo justamente os parceiros que a família de Álvaro precisava desesperadamente reconquistar para não perder tudo. Álvaro compreendeu com clareza devastadora que anos atrás havia abandonado a única pessoa que o amara verdadeiramente de forma incondicional, para obedecer àqueles que só sabiam controlar e exigir sem nada oferecer em troca. Sua família, sem outra alternativa possível diante da ruína iminente, finalmente decidiu vir à minha porta, a mesma porta que anos atrás havia fechado para sempre, qualquer esperança de que eu fizesse parte de suas vidas. Deixei-as entrar por apenas alguns minutos, oferecendo-lhes apenas cadeiras e silêncio na minha sala de estar. Dona Pilar já não demonstrava o orgulho de outrora. Chorou, admitindo que estivera profundamente enganada, que o medo de perder o filho a impedira de ver o verdadeiro valor da mulher que estivera diante dela durante todos aqueles anos. Dom Ernesto baixou a cabeça, reconhecendo que me julgara unicamente pelo meu dinheiro e posição social, sem nunca realmente entender quem eu era. Marta pediu desculpas por todas as humilhações que me infligiu ao longo dos anos, sua voz agora desprovida da frieza de outrora. Álvaro foi quem demonstrou mais dor entre nós quatro. Disse que viveu todos aqueles anos preso ao arrependimento que, no fundo, nunca deixou de me amar, que seu erro não foi deixar de me amar, mas sim ter sido fraco demais diante da própria família. Olhou-me nos olhos com uma sinceridade que chegou tarde demais e disse: eu escolhi ser um bom filho e acabei sendo um marido ruim. Eles esperavam meu perdão. Talvez também esperassem minha ajuda para salvar o que restava dos negócios da família, agora que só eu tinha a chave para abrir aquela porta. Era o momento de finalmente confrontar tudo aquilo sobre o qual eu havia me calado por tanto tempo. Não gritei, nem busquei vingança na frente deles. Lembrei-os com voz calma, mas firme, do dia exato em que me expulsaram daquela casa do silêncio de Álvaro, diante das ameaças da família da noite chuvosa, com apenas uma mala nas mãos, e dos anos que passei, reconstruindo minha vida, sem que nenhum deles jamais perguntasse como eu estava. Eu disse a eles que conseguia ouvir seus pedidos de desculpas, que os aceitava sem ressentimento, mas que palavras não podiam apagar tantos anos de abandono, nem trazer de volta as noites que passei chorando sozinha naquele pequeno quarto. Eu poderia perdoá-los em meu coração para me libertar daquele fardo antigo, mas jamais os permitiria entrar em minha vida novamente como se nada tivesse acontecido entre nós. Quanto à ajuda profissional de que tanto precisavam, decidi oferecê-la em termos justos e estritamente profissionais, sem ressentimentos, mas também sem sacrificar novamente o meu próprio bem-estar por eles, como fizera durante tantos anos de casamento. Álvaro perguntou com a voz embargada se havia alguma possibilidade de recomeçarmos entre nós depois de tudo o que tínhamos passado. Respondi calmamente, olhando-o diretamente nos olhos. No dia em que você me deixou ir sozinha, você pôs fim a tudo entre nós. Só precisei de anos para aceitar isso completamente. Fechei a porta devagar, não com ódio, mas com uma paz que levara muito tempo para construir pedra por pedra. No dia em que vieram pedir perdão, entendi que eu não era mais a mulher que partira na chuva com apenas uma mala nas mãos. Eu não precisava mais que me devolvessem nada, porque eu mesma já havia recuperado tudo o que um dia me tiraram sem piedade.